A Odete ficou preocupada, né? Pastor, foi embora, fugiu, né? Não, mas a irmã prega, não tem problema não. Boa noite, irmãos. Mais uma vez é bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, louvando e exaltando seu santo nome, né? E estamos respirando missões. Nós estamos respirando missões? Então vamos juntar missões com família. Então vamos aproveitar o tema e falar sobre, pensar sobre uma família missionária. Uma família missionária. Quando você olha para a Bíblia, você consegue enxergar as famílias da Bíblia e dessas famílias que você olha, você consegue enxergar alguma família que foi missionária? Eu acho que cada um tem uma ideia, né? Olha para a Bíblia, pensa aí, põe o tico e teco para funcionar, né? E consegue enxergar uma família missionária? Eu tenho certeza que vai saltar a mente dos irmãos uma família no Novo Testamento. Já estou dando a dica. Mas com certeza não vai ser a que eu vou falar. Isso aí não é. Eu falei? Com certeza não é. Também não é. No Novo Testamento. Vamos reduzir esse negócio? Também não é a Áquila e Priscila. A gente costuma falar muito sobre esses, né? Mas tem um, vou reduzir. Está nos Evangelhos. Está nos Evangelhos. Também não é Marta e Maria, nem Lázaro. Não. Também não. A família de Jesus, Maria e José. Quem falou, né? Irmão Raimundo, né? Inteligente, irmão. Estou brincando, né? Maria e José. Aí você olha assim, peraí, como eles são missionários? Em que eles foram missionários? Não tinha trabalho de igreja na casa deles. Eles não saíram para pregar o evangelho a ninguém. Pelo menos eu não leio isso. Mas como é que eles eram família missionária? Para a gente entender, vamos ler a Bíblia, porque na Bíblia tem resposta para tudo, concorda comigo? Então vamos ler Mateus capítulo 1, 18 a 25. Vamos ler parte da história, não toda porque não vai dar tempo. Mateus 1, 18 a 25. Depois nós vamos partir para o livro de Dr. Lucas, o Evangelho de Dr. Lucas. Temos alguma coisa com esse camarada aí, vamos conversar. Mateus 1, 18 a 25. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, todo mundo conhece essa história, mas vamos ler. Estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sua e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele e dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos partir para Lucas. Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, saudações, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho da velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ainda no Evangelho de Lucas, vamos para o versículo 45 a 48. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Costumamos ler esses textos que acabamos de ler no Natal, não é isso? Nascimento de Jesus, bebezinho, manjedoura, pastores, magos. A gente costuma ler esse texto justamente no Natal, mas a Bíblia, ela não é, vamos dizer assim, separada por temas para ocasiões. Ela é a palavra de Deus para todos os momentos da nossa vida, inclusive nesse momento de missões. E essa família também, se você observar meio detalhadamente, essa família, ela tem muito a ver com missões. Porque dela veio quem? Jesus, Salvador. Então, através desta família, as boas novas foram, então, trazidas a nós. Através dela, Maria e José. Um casal que um dia resolveram servir a Deus. E a gente vai ver aqui nesse texto, nesses textos que nós lemos, que você e eu também podemos ser igual Maria e José. É claro que as mulheres não vão sair daqui grávidas do Espírito Santo, né? Não tem nada a ver, não é esse o objetivo, mas todos nós temos o Espírito Santo, que através da nossa fala, muitos podem receber Jesus em seus corações. Porque você e eu podemos transmitir o Evangelho. Maria e José, pensa comigo, era um casal. Os casados sabem o que eu estou falando. Não tinha nenhum problema na casa deles, é verdade ou mentira? Claro que tinha. São homens, eram homens como nós. Homem e mulher como você e eu. Tinha problemas. Você acha que Maria e José nunca tiveram uma DR? É claro que tiveram. Se você olhar o passado dessa família, você vai ver também momentos que, se fosse hoje, com certeza nós excluímos de primeira. Sabia dessa? Quer ver? Dá uma olhadinha para Mateus, capítulo 1. Vou chamar a atenção para os irmãos no detalhe. Versículo 2. Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá seus irmãos. Abraão gerou Isaac. Abraão foi perfeito? Não. Você conhece um problema que só quero um, de Abraão? Mentiu. Um só, tá bom. Aí a pessoa fala, mas mentir, todo mundo mente. Vamos para mais um mais grave. Abraão não deu total fé, creu totalmente na palavra de Deus, que através de sua mulher viria filho da promessa. Aí, dando ouvido à sua esposa Sara, gerou Ismael através da escrava de Sara,
E aí, um problema. A família não é perfeita. Versículo 3. Judá teve 2 filhos, Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Agora, para quem estuda a Bíblia, Tamar foi quem? Isso é para quem estuda a Bíblia. Não. Nessa Tamar, não. Tamar foi quem? Vou contar rapidamente a história. Judá casou-se, não sabe com quem o nome, não aparece na Bíblia. Teve 3 filhos. O primeiro filho, Judá, acertou o casamento dele com uma certa mulher chamada Tamar. Aí Tamar, casada com ele, fica viúva. Pela lei da época, o filho mais novo, no caso o próximo, deveria casar-se com ela para gerar descendentes ao filho mais velho. Aí vem Boaz e casa com ela. Mas o camarada não queria gerar descendentes para o seu irmão. E por causa disso, Deus também o mata. O terceiro, tadinho, era novinho. Não tinha idade ainda para casar. Aí Judá diz assim, ó, Tamar, minha filha, presta atenção. Vai para a casa do seu pai, fica lá até o garoto crescer. Quando ele crescer, você casa com ele. Tamar foi. Um belo dia, Judá fica viúvo. Aí, passado o luto, ele veste a roupinha dele, vai lá passear na cidade, cuidar dos seus rebanhos, e encontra uma mulher disfarçada de prostituta. E ele aproveita o momento. E aí, o que acontece? Quem era essa mulher? Tamar, que fica grávida de 2 filhinhos. Aí, quando Judá descobre a história, Judá fala, tem que ser morta. Olha, ele que fez a besteira, né? Tem que ser morta essa mulher. Aí vem a mulher, quem fez isso em mim está aqui, ó. De quem são esses objetos? Aí Judá, meu Deus, são meus. Se fosse hoje, o Judá estava se excluído da igreja. Porque teve relações com uma prostituta, segundo ele, ou melhor, com a sua nora. Tinha sido excluído da igreja. Judá pôs para fora. E Tamar muito mais. Capítulo 5. Versículo 5, perdão. Aí gera isso, gera aquilo. Aí vem, aparece Salmão, né? Salmão. Quase que aquele peixe, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Vocês conhecem Raabe? Conhece, né? Prostituta em Jericó. Salmão casa-se com uma... Se fosse hoje, vocês fariam o que com Salmão? Se casou com uma prostituta? Tem uns que iam perdoar, sim. Mas a maioria é atacar uma pedra que não tem mais tamanho. Só que a gente sabe que Raabe não foi prostituta para o resto da vida. Ela voltou e se converteu. Aí vai e continua gerando. Capítulo, ainda mesmo versículo 5. Aí Boaz gerou Obed. Boaz casou com Ruth. Quem foi Ruth? A estrangeira, a sunamita, que não fazia parte do povo de Deus. E que Deus falou para não casar com ninguém que fosse de fora. Aí Boaz casa com uma de fora. Aí o pessoal olha assim, meu Deus, essas famílias, essa genialidade, esse pessoal aí genialidade, tá ruim, tá tudo ruim. Casando com mulher, prostituta, casando com uma estrangeira, aí não está dando certo esse negócio não. Aí vem, gera isso, gera aquilo, versículo 6, Davi, grande rei Davi, gerou Salomão, cuja mãe nem aparece o nome. Mas você sabe, quem era a mãe de Salomão? Betseba. Preconceito, né? Nem aparece o nome da mulher, tadinha. E quem foi Betseba? A esposa de Urias. Davi, você conhece a história, tem uma relação de infidelidade com ela, manda matar Urias, e vê que a coisa ficou feia, e Urias morre, aí Salomão casa com a mulher, e aí vem o grande rei Salomão. Se fosse hoje, Davi, coitado, tinha sido lançado também fora da igreja. E Betseba é muito menos. Mulher casada tendo relações com o homem. Botava ela para fora. Então, se você for forçar a vida desse pessoal aí,
nós vamos achar muitos problemas, inclusive problemas que, se nós hoje, como eu falei, estivesse aqui, pedras voariam. Mas ainda bem que a graça e a misericórdia do nosso Deus consegue, apesar de, não estou dizendo que porque Deus fazer isso a gente pode viver à vontade, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, não entenda o que eu estou falando, né? Não entenda errado. Apesar das nossas dificuldades, Deus quer nos usar. Desde que haja mudanças. Se eu voltar a essas pessoas atrás, houve mudança. Não houve? Houve mudança. Quantas vezes depois Davi teve relações sexuais com uma esposa de outro homem? Nenhuma mais. Exemplo. Então veja, as pessoas mudam. Raabe, a prostituta. Quantas vezes ela continuou sendo prostituta? Continuou? Não, ela se converteu. Houve mudança. O erro é uma fatalidade na nossa vida. Eu já falei isso aqui. É um acidente de percurso que precisamos fazer tudo para não acontecer. Mas, infelizmente, acontece. Mas, mesmo assim, volto a dizer, a graça e a misericórdia do nosso Deus quer nos usar, você e eu, apesar das nossas limitações e dificuldades. O negócio é fazer como José e Maria fizeram para serem usados por Deus. E o que eles fizeram como uma família missionária? Primeira coisa, eles foram obedientes. E a obediência deles foi uma obediência incondicional com a lei de Deus, ou as leis de Deus. Quer ver? Voltando a Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 24, você lê comigo o seguinte, preste atenção. Mateus 1, 19 e 24. Porque José, seu marido, era um homem justo. Essa palavra aqui, justo, no grego, lá vou eu para o grego, significa aquele que observa a lei divina, aprovado por Deus ou inocente diante de Deus. Então, quando você olha para José, Deus o olha como uma pessoa prudente, obediente, aquele que buscava fazer tudo dentro da lei de Deus. A sua vida era pautada dessa forma, a ponto de ser visto pelo próprio Deus como um homem justo, aprovado diante de Deus. E versículo 24. Ao acordar, diz o texto, José fez o quê? Exatamente como o anjo havia dito para ele fazer. Ou seja, ele foi obediente e não se importando com as consequências. Pousa aí um pouquinho e pensa. Naquela época, José, ao meter o pé, como era a ideia dele, ele estaria trazendo para si a culpa da gravidez de Maria. Vamos pensar bem friamente. Esse negócio de mulher virgem ficar grávida do Espírito Santo, cola ou não cola? Sejam frios. Tem uma lenda do Boto. Já conheceram essa lenda do Boto? Vocês conheceram a lenda do Boto? Não? Boto cor-de-rosa? Conhecemos, irmão? Conhecemos? Aí a mulher ficava grávida, foi do Boto. Uma lenda. Para não dizer quem foi. Do Espírito Santo. A gente está falando assim, uma coisa assim meio brincando, mas naquela época não existia inseminação artificial, não existia nada que hoje nós temos, que uma mulher, sem precisar da presença de um homem fisicamente, ela pode ficar grávida. Não existia nada disso. E, de repente, José, quando olha que a sua futura esposa, eles estavam noivos, vamos nos colocar assim, que era a mesma coisa que casado, mas não tinham ainda relações, ele diz o seguinte:
Vou sair de fininho, porque vou trazer para mim a culpa dela estar grávida. Eu sei que não fui eu, mas eu vou sair de fininho. Porque se eu ficar, ela pode ser apedrejada e morta pela lei, por ter feito o que não deveria antes do casamento com outra pessoa. Então José sairia ileso dessa história, né? Mas ele não fez isso. Ele obedeceu sem questionar o que o anjo lhe dissera, o que o anjo havia ordenado. O que o anjo disse para ele: olha, José, não faça isso, porque Maria está grávida do Espírito Santo. Não faça isso. Ele, ao acordar, diz o texto, recebeu Maria como sua esposa. Traduzindo em poucas palavras, noiva. O casamento não tinha sido feito ainda, mas era como casado. Maria, Lucas 1,38. Então já viu a obediência de José. O cara era obediente, íntegro, obediente à lei de Deus. Maria, da mesma forma. Maria aqui em 1,38 diz: sou o quê? A palavra serva do grego quer dizer, quem sabe? Escravo. Escravo não tem direito a não ter direito, a não ter direito a nada. Então Maria se coloca numa situação de total controle. Eu sou escrava. Pode fazer comigo, é o que ela está dizendo em outras palavras, tudo conforme a tua palavra. Quando ela diz, sou escrava, escrava do Senhor, que faça comigo, ela está dizendo o seguinte: torne realmente a ser como tem que ser, faça-se dessa forma, sem alterar nada, de acordo com a vontade de Deus. Então você repare que José é obediente, servo, obediente, sem se importar com as consequências dos vexames, inclusive ela, Maria, obediente, sem se importar com as consequências também, porque ela, imagine, lá vem a grávida sem estar casada. José é um bobão. José avançou o sinal. Maria não presta. Com certeza alguém falou isso. Mas ela enfrenta. Não me interessa o que os outros vão pensar, vão falar, vão questionar. Eu estou cumprindo com a vontade de Deus. Obediência irrestrita. Por isso ela é uma família missionária. Segundo, José e Maria também, né, creram em Deus ao ponto de, mesmo com as suas falhas, deixou Deus agir. Veja comigo Mateus capítulo 24. Ao acordar, o que faz José? Já lemos e falamos e comentamos. O que faz José? Recebeu Maria como a sua esposa. Ele recebe Maria como sua esposa porque ele creu naquele que havia dito que o que estava nela era do Espírito Santo. Volta a ideia. O Espírito Santo? Que negócio é esse? Nunca se ouviu isso? Mas ele não questiona. Ele creu sem questionar. Veja, isso é lindo. Crer sem perguntar. Crer sem questionar. Crer sem duvidar. Ele simplesmente creu. E o que é crer? Já falei isso aqui uma vez. O que é crer? É confiar. Mas tem mais. Dar crédito. Dou até aquele exemplo do banco, né? O Roberto sabe como é que esse negócio funciona, né? Não é, Roberto? O camarada precisa de dinheiro, vai lá no banco fazer um empréstimo. Chega lá no empréstimo, o banco pede aquela montoeira de papel para provar se não é ou não é. Aí depois faz uma análise. Se o banco disser assim, não acredito que você vai pagar, o que acontece? Não dá crédito. Mas se ele acredita que você vai pagar, o que ele vai fazer? Ele vai dar o crédito. É a mesma coisa para Deus. Se você crê que Deus pode e faz o que Ele quer e o que Ele quer sempre é o melhor e quer nos usar para a evangelização, você faz o quê?
Dá crédito. O que eu dou crédito? Eu dou minha vida, pronto, faça em mim o que você quiser. Não me interessa o que vai acontecer. Ele creu. Muitas das vezes nós duvidamos de Deus. Muitas das vezes fazemos com Abraão. Abraão, tu tá velho, meu filho. Né? Imagina a cena. Meu velhinho, tá velho, meu filho. Minha velha, tá velha também, né? Vamos fazer o seguinte. Dá para ser? Eu te dou a minha serva. Você tem um filho com ela. E está tudo resolvido. Ajudamos a Deus. E você crê? Quando Deus disse, de vocês dois. Ela creu? Ele creu? Falharam naquele momento. Percebeu? Mas José manteve. Eu creio. É do Espírito Santo. E o nome vai ser Jesus e acabou em ponto final. Maria. Lucas 1,45. Lucas 1,45 registra a crença de Maria. Olha só, o crer dela. Lucas 1,45. Feliz ou bem-aventurada é aquela que creu, que se cumprirá, não é talvez vá se cumprir, ou quem sabe vá se cumprir, conforme o Senhor disse. Não, se cumprirá. Ela está dando uma afirmativa. Até porque, irmãos, crer, e eu gosto de pensar assim, você não precisa ver para crer, mas você precisa crer para ver. Vou repetir. O crer não precisa, tá? Não precisa ver para depois crer. O crer, você primeiro crê para depois ver. As mulheres normalmente, aquelas que já ficaram grávidas, sabe como funciona esse negócio. Quando é que você sabe que ficou grávida? Na mesma hora que ficou grávida? Nãozinho. Tem um períodozinho. Aí você descobre que não veio. Meu amigo indesejado não veio. Aí, será? Hoje é mais fácil, você vai na farmácia, compra aquele negocinho. Estou grávida. Mas passou um período. Passou um instante. Passou uns momentos. Tem gente ainda que nem sabe que está grávida. Quando descobre, a barriga já está grande. Meu Deus, estava grávida e não sabia. Isso é problema. Mas ela não, Maria, ela diz, feliz ou bem-aventurada, que crê. Ela creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. E o que o Senhor disse? Está no versículo 34. Isso acontecerá, isso vai acontecer, mesmo sendo você uma virgem. Vai acontecer. Ela até pode dizer, mas como isso vai acontecer? Não importa, vai acontecer. Não sei como é, não sei como vai ser, mas vai acontecer. Até teve uma duvidazinha dela, mas ela creu. E o que aconteceu? Grávida. Barriga começa a crescer. O corpo começa a se modificar. As mulheres sabem muito bem o que eu estou falando. Né? Aquela beleza da solteirice acabou. Né? Começa a ficar redonda, né? Enjoada. Já não fica legal. A mosca caiu do outro lado. A mosca caiu do outro lado. Muda tudo. Né? Fica difícil. Mas Maria passou por aquele período porque ela creu. E assim como José também creu. E para terminar? Você será uma família realmente abençoada, missionária, porque você deve ser e tem que ser uma família feliz, alegre, com tudo que Deus faz. Veja Maria, 1,47, Lucas 1,47. Olha o que Maria diz: o meu espírito se alegra porque eu estou grávida. É assim que funciona? Não. Se alegra no Senhor. Meu espírito está alegre no meu Salvador. A palavra alegria aqui que ela usa é tipo alegria extrema.
É uma coisa fora do natural, transbordante. Nada pode ser mais que. Maria está dizendo o seguinte: olha, estou tão alegre que nada mais pode fazer com que eu seja mais alegre. Estou no meu ápice da alegria, meu Salvador. E a alegria de José, onde é que estava? E a alegria de José, onde é que estava? Você leu no texto comigo? Hã? Você vai entender, e por favor não me entenda mal o que eu vou falar. Está lá em Mateus capítulo 1, 25. Olha só. Contudo, disse o texto de José, sobre José. José era o quê? José o quê? Pode falar, irmão. José o quê? Não teve relações sexuais com ela. Ou seja, eles casaram. 9 meses passaram. E nesse período, José, casado, não teve uma relação com ela. Os jovens aí, os homens vão entender o que eu vou falar. Não é complicado isso? Pensa comigo. As mulheres também. Né? Mas principalmente os jovens. Principalmente aqueles que estão casando. Ficar 9 meses sem nada. Como o pessoal fala aí fora, na seca. Nada. Nadinha de nada. Tá rindo, né? Não tem como, né? Mas veja, ele passa esse período todo alegre ou triste? Poxa, esse negócio de Jesus não está dando certo. Casei, não posso fazer nada. Ainda tenho que ficar olhando, ajudando, e nada. Está esquisito do meu lado. Foi isso que ele falou? Em nenhum momento. Tenho certeza disso. Porque ele assume uma situação, porque a alegria de que através daquela casa viria o Salvador era muito maior do que uma simples alegria física. Às vezes nós deixamos de ser bons missionários para com Deus, ou para Deus, porque trocamos a alegria de servir a Deus com as nossas vidas por prazeres deste mundo. Por prazeres deste mundo. Deixamos de evangelizar, deixamos de falar, porque estamos cansados e precisamos de uma cama para dormir. Estamos cansados, o sol está quente hoje para caramba. Não vou não. Não, esse negócio aí não é para mim. E começamos a criar outros motivos de razões e desculpas para não evangelizar. Deixamos de falar do evangelho para as pessoas, porque às vezes pensamos que porque pregar o evangelho para elas é coisa para pastor, diáconos e missionários, seja lá mais quem for. Eu não. E se eu falar de Cristo, de repente vão me apedrejar, né? Porque falar de Cristo é coisa boba, né? Ah, você é crente? Dando dinheiro para pastor? Deixamos de anunciar porque trocamos a alegria de ter Deus em nossas vidas e ser útil a Ele por prazeres. Maria, com certeza, também mulher, ela disse: estou super alegre, não tenho alegria maior em ter em mim o meu Salvador. Olha que coisa maravilhosa, gente. Pensa comigo. Se coloque no lugar de Maria. Você tem homem, pode se colocar no lugar de Maria. Já pensou se você fosse o responsável pela entrada de Cristo neste mundo, o seu Salvador? Olha que coisa, chega a me arrepiar se fosse comigo. Alegria. Então veja, nós estamos às vezes deixando que a nossa família seja uma família missionária, porque muitas das vezes não obedecemos a lei de Deus como deveríamos obedecer. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho a quantas pessoas? Todas. E às vezes nós calamos e não obedecemos. Nos tornamos até muitas das vezes culpados de pessoas que vão para o inferno porque não ouviram de você e de mim a palavra de Deus. Muitas das vezes não somos missionários exatamente porque criamos dificuldades. Não cremos que isso pode ser. Mas como assim? Não. Deus age e quer agir nas nossas vidas.
Não interessa como, se bom ou se ruim aparentemente aos nossos olhos, mas Ele quer nos usar. Quer te usar. Não interessa se você tem defeito ou não tem defeito. Coloque na tua vida nas mãos de Deus e deixa Ele agir. Maria não era perfeita, José também não era perfeito, seus antepassados, nós citamos exemplos aqui, também não eram perfeitos, mas, no entanto, todos foram usados por Deus. Famílias foram usadas por Deus. E até hoje, com certeza, são usados por Deus. Nós podemos ser famílias que tragam o Evangelho, que anunciam as boas novas, se nós entendermos que o meu prazer está na lei do Senhor, que a minha alegria, a minha satisfação está em viver a palavra de Deus. As coisas que o mundo tem para oferecer são passageiras, não são passageiras, não. Tudo passa. Tudo passa, as coisas passam. Como diz a palavra de Deus, são todas essas coisas tão passageiras que são como fumaça, né? Nossa vida é como fumaça. Passam rápido. Hoje você está assim, amanhã já não está mais. E daqui a pouco não está nem mais aí. Não quero que ninguém morra, não é essa a minha ideia. Mas é uma verdade isso. Tudo é passageiro. Tudo é vaidade, diz Salomão. Não tem sentido. Esse mundo passa, você vai passar. E aí? Mas a palavra de Deus não passa. E Deus quer nos usar para isso. Ele usou José e Maria justamente porque Ele viu naquele casal essas qualidades. E Ele quer usar a nossa família também. A sua família, a nossa família. Perfeita? Não, não é perfeita. Ninguém é perfeito. Temos bastante problemas, uns mais, outros menos? Temos. Isso é normal para qualquer lugar. Qualquer lugar desse mundo. Mas Ele quer usar a gente para que Jesus Cristo nasça nos corações das pessoas. Para que Jesus Cristo venha ser salvador das vidas delas, dessas pessoas, da vida de cada uma delas. Basta que façamos o quê? Como Maria e José, cumpra em mim a tua vontade, ponto final. E o resto Deus age, Deus faz. Olha como é que é simples. Perceberam? Difícil é porque nós complicamos. Nós complicamos. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Mas as pessoas querem ir. E muitas dessas que vão para o inferno vão porque você e eu não fizemos a nossa parte. A nossa família não fez a parte dela. Você e pessoal, dessa forma, não fez a sua parte. Que Deus possa nos ajudar a entender essa realidade. Que a nossa família, ela é importante para Deus. Não interessa as dificuldades, os problemas, peça a Deus que Deus vai ajudar, vai resolver com certeza. Mas seja você, mais um, assim como outros tantos foram, vasos de bênção para o nosso Deus. Vamos orar? E depois vamos cantar, né, esse cântico. Vamos orar? Minha casa e eu, né? Vamos orar, nosso Deus e